crianças! Sejam bem-vindos a mais um Geração Futuro Online. Hoje, de uma forma um pouquinho diferente, porque a gente não pode estar ao vivo, mas nós vamos gravar esse material super especial para você. Lembrando que nós estamos na nossa série 5 Mulheres e um Segredo. 5 Mulheres e um Segredo. Você que está acompanhando a nossa série aí ao longo dos dias, aos sábados, aqui no Geração Futuro Online, você sabe que nós estamos falando sobre a história de mulheres, mulheres que foram tão importantes na Bíblia, que as suas histórias são histórias inspiradoras. E se você, criança, está participando conosco, assistindo esse vídeo, com certeza você deve lembrar que na semana passada nós falamos sobre uma mulher muito especial. E se você sabe quem é essa mulher, hoje você não pode perder o tema que nós vamos falar. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que você abrisse os seus olhos, os seus ouvidos, para ouvir o que Deus tem para falar para você. Isso é muito importante. Mas a tia Márcia trouxe uma brincadeirinha para você ficar com a sua atenção assim, ó, supimpa. Então, eu vou dar aqui um tempinho, tec, 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 vai correndo e vai pegar um caderno e uma caneta. Corre, corre. Eu estou contando, hein? Corre, corre, corre. Corre, criança. Pegou? Pegou a caneta? Pegou o papel? É o seguinte. Durante este vídeo, vai aparecer algo bem aqui, ó, bem aqui, aqui. E você tem que ficar de olho esperto para anotar o que apareceu aqui. Ah, tia Márcia, mas isso parece uma pegadinha. Não, isso é para você fixar a sua atenção e você prestar atenção em tudo que nós vamos falar. Vamos fazer um teste? Atenção para a primeira coisinha que vai aparecer aqui. Atenção, atenção, atenção. E aí, anota, corre, anota, anota, anota. Assim vão aparecer 10 vezes coisas diferentes aqui. E você vai ter que anotar o que foi que apareceu. Combinado? Olha, crianças, vocês precisam fazer isso. Isso é um exercício. E, tia Márcia, como é que você vai saber que eu acertei as 10 coisas que apareceram aí? Muito simples. Você vai pedir para o seu papai e para a sua mamãe colocar lá no grupo dos pais, no WhatsApp do Geração Futuro, e vai escrever a lista daquilo que apareceu aqui. Então, fiquem espertos, caneta na mão e atenção na lição. Combinado? Muito bem, crianças, mas antes de nós começarmos a nossa lição do dia, nós vamos relembrar o versículo da série que fala de mulheres. Então, olha só, o versículo da série está lá em Provérbios 31, 25 e 26, e que diz assim: olha, ela é forte, respeitada, não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Provérbios 31, 25 e 26. Esse é o versículo da nossa série 5 Mulheres e um Segredo. E quem será a mulher, a segunda mulher da nossa série, que é forte? Que mais? O versículo é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Quem será a mulher de hoje? Será que você está pronto para conhecer a história dessa mulher de hoje? Mas olha, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que chegou aqui na minha casa essa caixinha. Essa caixinha, ela veio de uma amiga minha que mora muito longe. E ela disse que aqui dentro tem o nome do bebê dela que vai nascer.
E ai, crianças, eu já sei que vai ser uma menina, mas qual será o nome dessa menina? Pois é, tá aqui o nome dela. Eu vou abrir e vocês vão saber junto comigo, tá bom? Tan, 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 tan. Ai, tá aqui, gente, achei. Já tá aqui na minha mão. Oh, que nome lindo! Vocês querem saber qual é o nome da filhinha da minha amiga? Eu vou dizer para vocês, tá bom? O nome dela vai ser Radassa. Radassa. Ai, gente, que nome lindo! Eu queria ter esse nome, sabia? Eu queria me chamar Radassa. Ai, que nome mais lindo, crianças. Mas olha, o nome da filha da minha amiga me lembra a história que nós vamos contar hoje. A nossa lição de hoje, atenção, essa mulher e o seu segredo, quem será? E qual a relação com Radassa? Alguém já deve saber. Nós vamos conhecer hoje, vamos contar novamente, porque muitos de vocês já devem conhecer a história de Esther e o segredo do cetro de ouro. Tia Márcia, mas o que Radassa tem a ver com Esther? É porque o nome de Esther era Radassa. E vocês sabem que eu gosto muito dessa história de os nomes terem alguns significados. Você sabe que a Esther, e até eu tenho aqui um desenho da Esther. Olha aqui, gente. Essa aqui é a Esther. Ai, gente, não é fofinha? Fui eu que desenhei, hein? Essa aqui é a Esther. E aí eu fui pesquisar qual o significado do nome Esther. Gente, eu descobri que o significado de Esther é estrela. Gente, o nome de Esther significa estrela? Isso mesmo. Esther significa estrela. Esther significa estrela. Crianças, e hoje nós vamos conhecer a história dessa Esther, que antes se chamava Radassa, mas que agora se chama Esther. E Esther significa estrela. Muito bem, crianças. Olha, eu acho que vocês estão muito sabidinhos e vocês devem conhecer bem essa história, mas eu queria trazer algumas reflexões sobre essa história. Mas para aqueles amiguinhos que não conhecem a história de Esther, eu vou contar agora para vocês. Essa história, ela não está escrita em nenhum outro livro, ela está escrita aqui, ó, na nossa Bíblia, na Bíblia Sagrada. E você que é criança, que quer ser amigo de Jesus, que quer caminhar do ladinho de Deus, tem que ter a sua Bíblia. O livro de Esther é um livro bem pequenininho e tem algumas curiosidades, eu acho bem interessante, sabiam? Antes de mais nada, eu queria saber de vocês o seguinte: quem é o super-herói favorito de vocês? Falem aí. Fala aí bem alto. Quem é o seu super-herói favorito? Será que é o Super-Homem? Será que é quem? O Homem-Aranha? Quem é o seu super-herói favorito? Né? Muitos de nós temos um super-herói favorito, mas olha, na história de hoje, esta bela jovem se tornou uma rainha e salvou o seu povo de ser destruído por um inimigo maligno. E eu acho que ela definitivamente se encaixaria na categoria de super-heroína. Crianças, Esther, sem sombra de dúvidas, foi uma super-heroína. Como nós falamos, Esther era uma menina judia que ela havia sido levada cativa depois que os seus pais morreram. E aí, quando isso aconteceu, Esther ficou órfã. Os seus pais morreram, ela não tinha papai nem mamãe. Alguém aí é órfão? Alguém aí não tem o papai e a mamãe? Pois é, a história de Esther é igualzinha à sua. Ela não tinha papai e mamãe, mas Deus tinha um plano tão maravilhoso para a vida de Esther que ela foi adotada por um membro da sua família que se chamava
Mordecai. Mordecai. E Mordecai criou Esther como se fosse a sua própria filha. Crianças, a primeira lição que a gente vai aprender aqui, antes de mais nada, antes de eu contar a história, é que o plano de Deus para a sua vida e o plano de Deus para a minha vida não surpreende a Deus. Sabia? Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz que o coração do homem vai dizer, traçar todo o seu caminho, mas o Senhor é que vai estabelecer os seus passos, ou seja, você pode até dizer, eu vou por esse caminho, mas Deus é que vai dizer os passos que você vai dar. Aí, depois de alguns capítulos, lá pelo capítulo 19, o livro de Provérbios diz que muitos são os planos que o homem tem aqui na cabeça dele, mas é o propósito do Senhor, é a vontade do Senhor que vai permanecer. Com relação à nossa super-heroína, esta mulher aqui que tinha um segredo, e eu vou já contar para vocês o segredo de Esther, eu não tenho dúvida que os planos de Esther para sua vida não incluíam que, por exemplo, ela fosse ficar órfã. Vocês acham mesmo que Esther achava que ela ia ficar órfã? De jeito nenhum. Vocês acham que Esther imaginava que depois ela ia ser levada para viver uma história em um palácio? Vocês acham que Esther sabia que na história dela havia um plano que ela ia casar com o rei? Pois é, Esther também nunca sonhou com uma situação em que ela teria que escolher entre a sua própria vida e defender a vida do seu povo. Imagina só, você aqui, que é uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Você não sabe quais são os planos que Deus tem para sua vida. Pode ser que quando você crescer, que você se tornar um adulto, você pode ser um grande homem ou uma grande mulher na sociedade, você pode ser inclusive um prefeito, você pode ser deixa eu ver, você pode ser um cara muito influente, você pode ser um presidente, você pode ser também um homem muito rico ou não. Os planos de Deus, né, os planos que Deus tem para você não vão surpreendê-lo. Ele sabe cada capítulo da sua história, tá? Então, crianças, na história de Esther, que significa estrela, nunca aquilo que aconteceu com Esther foi surpresa para Deus. Deus não se surpreendeu com nada, crianças, na dica de nada. Nada do que aconteceu na vida de Esther foi surpresa para Deus. E olha, lá em Isaías 55:9, fala que os caminhos e os pensamentos de Deus, eles são mais altos que os nossos. Às vezes você está aqui pensando numa coisa, mas Deus está pensando coisas maiores. E no livro de Esther fala que havia um propósito de por que ela se tornaria uma rainha. Você quer saber? Pois é, a gente vai começar contando essa história, lembrando um pouquinho lá atrás. Vocês lembram da história de Daniel? É, aquele que foi jogado na cova dos leões. Ah, essa vocês sabem, né? Vocês lembram que ele foi jogado na cova dos leões e os leões não chegaram perto de Daniel? Pois é mais ou menos dessa época que começa a história de Esther. Havia um rei chamado Xerxes, e algumas vezes ele era chamado de Assuero também. Então, quando você ouvir o nome do rei Xerxes, você sabe que também é o mesmo Assuero, tá? E aí, o rei Xerxes, ele começou a governar depois de um outro rei chamado Ciro. E ele era o governante de um país chamado Pérsia. Só que tem um detalhe, tá? O rei Xerxes, ele era casado com uma rainha, a rainha Vasti. E eles viviam numa capital chamada Suzã.
que era como se fosse assim, ó, nós estamos no estado do Amazonas e a capital do Amazonas é Manaus. Pois é, a capital da Pérsia era Suzã. E esse rei, ele vivia na cidade de Suzã. E aí, o que que o rei fez? Gente, naquela época as festas eram festas muito longas, eram vários dias com uma festa acontecendo no palácio do rei. E ele deu uma festa que demorou muitos dias, semanas, muitas, muitas, muitas semanas. E aí, o rei Xerxes convidou vários homens importantes de todo o reino para aquela festa. Os homens que estavam ali cantaram, beberam muito vinho. E quando estava no momento alto assim da festa, o rei Xerxes disse que trouxessem a rainha Vasti para o meio daquela festa, para que todas as outras pessoas pudessem ver o quanto Vasti era bonita. Mas, crianças, Vasti não era essa mulher aí de Provérbios que a gente conhece, sabe? Essa mulher que é forte, respeitada. Não era. Vasti era uma mulher extremamente desobediente. E sabe o que ela fez? Ela se recusou a obedecer o pedido do rei. Crianças, o rei ficou muito chateado. Bom, na Bíblia não diz qual foi o motivo que fez a Vasti não ir até a presença do rei, mas nós sabemos que ele ficou muito irritado. Tanto que depois, sabe o que aconteceu? O rei disse que ele não queria mais aquela rainha Vasti como sua rainha. E aí, quando a festa acabou, o rei Xerxes, ele não estava bebendo mais, ele já estava bom, já estava bem, já tinha se recuperado da festa. Então, ele estava um dia lá, ele já tinha dito que ele não queria mais saber da rainha Vasti. E ele estava lá pensando, 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 pensando na rainha Vasti. Só que ele se lembrou que quando ele decidiu que Vasti não seria mais a sua rainha, ele assinou uma lei dizendo que Vasti não era mais a rainha e que com isso ele não poderia mais ter contato com ela. Pois é, crianças, eu acho que naquela hora o rei Xerxes ficou bem arrependido de ter escrito aquela lei, viu? Ele pode até ter pensado assim, destruir aquela lei, sabe, crianças, mas havia um detalhe. Naquela época, os povos eram divididos e haviam os medos e os persas, e eles que diziam como tinham que ser as leis. Então, eles diziam que uma vez que uma lei fosse escrita, ela não poderia ser alterada, destruída por ninguém, nem mesmo pelo rei. Pois é, então os servos do rei chamaram, né, o rei Xerxes e disseram: olha, a gente acha então que já que a sua rainha não é mais sua rainha, que agora você escolha uma nova rainha. E foi isso que aconteceu, crianças. Foi exatamente isso. Ele poderia escolher entre todas as belas mulheres que estavam no reino. As meninas começaram a ser reunidas e foram levadas para o palácio, e lá elas ficaram por um ano. E havia uma menina chamada Radassa. Lembra da Radassa? Que eu falei para vocês? Pois é, a Radassa era uma dessas meninas. Só que havia um detalhe: Radassa era judia. E os judeus não eram um povo assim tão bem aceito ali. Mas Radassa decidiu ir, porque o seu primo, lembra que eu falei? Seu parente, que se chamava Mordecai, esse homem disse que Radassa poderia ser uma candidata a ser a nova rainha do rei. Bom, crianças, o que aconteceu? Radassa foi junto com as outras jovens para dentro do palácio. E lá nesse palácio ela ficou por um ano. Nesse um ano, essa menina, ela recebeu todos os tratamentos de beleza possíveis para ficar a mulher mais linda que o rei já viu na vida. E foi isso que aconteceu com Esther. E quando as moças foram apresentadas para o rei
escolheu Ester como a sua nova rainha. Mas tem um detalhe, crianças. Lembra do parente de Ester, o Mordecai, ou Mardoqueu, alguns chamam de Mardoqueu também? Esse homem disse que Ester não podia revelar para o rei que ela era judia. Ela tinha que ficar calada, porque o rei já tinha escolhido para ser a rainha. Então, não fale nada, não diga que você é judia. Bom, mas aconteceu que Mordecai estava andando pelo reino e ele passou e ele ouviu alguém falando que eles iam matar o rei. Eram alguns homens falando que iam matar o rei. Mordecai ficou extremamente assustado. Então, o que, que ele fez? Chamou a Esther, que é a sua parenta, e ela contou tudo para ela, tudinho, crianças. Disse para ela que alguém queria matar o rei. Claro que, naquele momento, Esther, que já era rainha, correu para contar para o rei. Contou que alguém queria matá-lo. Então, descobriram quem eram esses homens que queriam matar o rei e Mordecai foi homenageado. Ele foi lembrado porque, enfim, ele estava salvando a vida do rei. Mas aí, crianças, 5 anos se passaram. E havia um outro homem chamado Amã. E esse homem Amã, ele ganhou a simpatia do rei, sabe? O rei achava ele muito legal, era um homem muito legal. E os oficiais do rei foram ordenados que todas as vezes que eles passassem na frente de Amã, ou qualquer pessoa passasse na frente de Amã, eles tinham que se curvar, porque Amã era muito poderoso, tá? Depois do rei, era Amã. E isso fez com que Amã se tornasse um homem muito orgulhoso. Mas havia um homem, ai gente, que homem era esse? Um homem que decidiu não se curvar diante de Amã. Vocês sabem que homem era esse? Isso mesmo, crianças. Mordecai, o parente de Ester, quando Amã passava pela cidade, ele não se curvava diante dele. E sabe o que acontecia? Amã ficava com tanta raiva, mas tanta raiva, que ele começou a pensar em alguma forma de matar Mardoqueu ou Mordecai, mas também todos os judeus. Crianças, se eles matam todos os judeus, a rainha Esther é judia. E agora? Ela também teria que ser morta. Claro, era uma ordem de um homem muito poderoso. Mas Amã decidiu conversar com o rei. E Amã convenceu o rei. Lembrem-se que o rei não sabia que Esther era judia também. Ele não sabia. E Amã convenceu o rei que todos os judeus eles eram uma grande ameaça para a Pérsia, para aquele país, e que eles deveriam ser destruídos. E como o rei não sabia que a sua própria rainha era judia, o rei aprovou uma lei que dizia que os judeus poderiam, a qualquer momento, ser atacados. Ai, ai, pois é, Mordecai soube dessa história e foi direto lá com Esther e disse assim: Esther, é o seguinte, eu quero que você use a sua posição como rainha para salvar os judeus. Você é rainha, você pode salvar os judeus. Esther disse: Ai, mas eu tenho medo. Como que eu vou fazer isso? Para ela se aproximar do rei, crianças, ela não poderia chegar de qualquer jeito perto do rei. Ela não. A última vez que aconteceu, a rainha Vasti, ela desobedeceu e desagradou o rei. Esther não queria que isso acontecesse com ela. Então, ela ficou com muito medo, crianças, muito medo de se aproximar do rei e o rei achar que aquele ato era um ato de desobediência, porque somente se poderia se apresentar na presença do rei se ele chamasse. Mas Esther ficou assim, e sabe o que Mardoqueu ou Mordecai falou para Esther? Ele disse para Esther o seguinte, crianças: ele disse que talvez tenha sido por isso que Deus colocou nessa posição como rainha da Pérsia e que ela tinha que fazer alguma coisa pelo seu povo. Olha só, crianças. E aí
foi que entrou o grande segredo de Esther. Querem saber qual foi o segredo de Esther, crianças? Como uma mulher forte, uma mulher respeitada, uma mulher que sabia o que falar, sabia o que pensar, uma mulher extremamente sábia, igual a mulher de Provérbios, ela disse assim: Ok, eu vou ajudar o meu povo. Porém, eu preciso que vocês fiquem aqui em oração, intercedendo por mim, porque o rei, ele não pode achar que eu estou desrespeitando. E eu vou me aproximar dele para falar alguma coisa. E eu quero que vocês orem. Peça para que todo o meu povo, os judeus, orem por mim. E assim aconteceu. Mordecai, então, pediu que o povo orasse por Esther, e o grande segredo de Esther, crianças, foi a intercessão. Ah, tia Márcia, o que é intercessão? Intercessão é você fazer uma oração em favor de alguém ou de alguma coisa. Quando você intercede por alguém, você vai pedir algo por alguém, ou quando você intercede por alguma coisa, você vai pedir por alguma coisa que vai acontecer. Então, interceder é igual a orar. Você vai orar em favor de alguém ou por alguém. Muito bem. Então, a rainha Esté se arriscou a se aproximar do rei. Não era o lugar da rainha se aproximar do rei, mas em vez disso, o rei chamava a rainha na hora que ele queria. A rainha jamais poderia ir à presença do rei sem que fosse chamada. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Lembra que tinha um povo intercedendo por Esther? E quando o povo intercede, Deus ouve. E Deus ouviu a oração daquele povo. E sabe o que aconteceu? Quando Esther chegou para falar com o rei, Deus permitiu que o rei não a rejeitasse, não dissesse ou ficasse com raiva dela. Então, quando ela se aproximou dele, ele disse que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Olha só, crianças, Deus ouviu a oração daquelas pessoas, aquela intercessão daquelas pessoas, e mais do que deixar que ela fosse até ele, o rei ainda se rasgou na presença de Esther, dizendo que ele daria para ela o que ela pedisse. Mas Esther tinha que ser muito sábia. Então, ela não podia pedir que ele mudasse a lei que ele tinha escrito. Lembra lá que eu falei que não podia mudar as leis? Pois é, então essa lei, ela não podia pedir para ele cancelar a lei de matar os judeus. Então, ela estabeleceu um plano para fazer com que o rei descobrisse tudo sobre o inimigo Amã. E pediu para que ele desse um banquete para Amã no dia seguinte. Amã, quando recebeu o convite de que seria convidado para um banquete com o rei, ficou super emocionado, super feliz. Afinal de contas, ele era muito orgulhoso. Ele achava realmente que ele era o último biscoito do pacote, todo quebrado. Mas ele se achava. Ele achava que ele era muito bom, crianças. Ele ficou todo animadão. Mas ele ficava irritado porque Mordecai ainda não se curvava diante desse. Como? Se eu sou convidado para um banquete com o rei, este homem, Mordecai, não se curva diante de mim? E ele ficava cada vez mais chateado com Mordecai por causa daquilo. E aí, como ele ficou chateado, antes de ele ir para o banquete, crianças, o que ele fez? Ele construiu uma forca no meio da praça. E nessa forca ele queria enforcar Mardoqueu, Mordecai, o parente de Esther. Ele queria enforcar aquele homem naquela forca. Mas olha, mas aí, sabe como que a gente vê que Deus está agindo, crianças? Quando ele começa a fazer algumas coisas diferentes. Sabe o que Deus fez, crianças? Antes, né, de acontecer o banquete, na noite anterior ao banquete, o rei estava, sabe assim, quando você está de um lado para o outro na cama que não consegue dormir e fica com insônia, levanta, quer comer uma manga, quer comer uma melancia e não consegue dormir? Pois é, o rei estava assim. E ele dizia: eu preciso dormir, eu preciso dormir. Só que tinha um detalhe, naquela época, para o rei dormir, sabe, vocês devem ouvir historinhas, né?
A mãe conta uma história, leva um livrinho e lê a história. Mas para o rei, para ele dormir, não tinha canção de ninar, nada disso. Eh, ele pedia para que um dos seus servos pegassem uns livros que eles chamam de anais, onde estão escritos todos os fatos que aconteceram no palácio, que aconteceram durante o reinado daquele rei, e que eles lessem todos aqueles registros para que ele dormisse. Olha só que coisa, né? E foi assim que Deus fez. Só crianças. Quando ele começou a ouvir os registros que estavam nesse livro, olha só o que Deus fez. Ele ouviu o antigo relato de que Mordecai descobriu a trama para matar o rei. Lembra? E ele lembrou que Mordecai não tinha sido honrado e ele precisava honrar Mordecai. E ele ficou e disse: Vamos honrar este homem que descobriu que queriam me matar há muitos anos e agora está escrito aqui. Eu sei que ele não foi honrado, nós vamos honrá-lo agora. Isso é palavra do rei. Pois é. E aí deve ter sido de novo irritante para o Amã, porque ele foi chamado pelo rei e ordenado a honrar Mordecai. Ai, crianças, imagina. Agora, a mãe estava com muitos problemas, né? Ele havia construído uma forca para enforcar Mordecai e agora ele ia ter que homenagear aquele homem que ele queria matar. E agora, crianças, como é que ele ia fazer? Como que a mãe olha a situação, né? Como que ele ia fazer? Pois é, mas para completar a história, crianças, e para finalizar a história de Esther, para você ver como o plano de Deus foi perfeito na vida de Esther, durante a festa, durante aquele banquete, Esther revelou que ela era judia. Ela falou na frente de todo mundo e para o rei que ela era judia. E mais, ela disse que Amã havia enganado o rei para decretar que os judeus fossem mortos e que Mordecai fosse enforcado. Crianças, quando ela falou isso, o rei ficou tão furioso com Amã que ele pediu para que aquele homem fosse preso e que fosse pendurado naquela forca que ele fez para Mordecai. É, crianças, vocês viram a história de Deus, o plano de Deus na vida de Radassa, na vida de Esther? Esther foi usada de maneira forte. Esther é uma mulher e o segredo dela é a intercessão. Quando nós queremos ser crianças, adultos, abençoados, nós temos que ter um grupo de pessoas orando por nós também. É o seu papai e sua mamãe que oram por você, são os seus tios. Às vezes eu vejo crianças que não gostam quando alguém diz assim: vem cá, eu vou orar por você, eu vou orar com você. Ou então aquele papai e a mamãe que diz assim: Deus te abençoe. Tem criança que não gosta. Mas eu, crianças, eu pedi a bênção da minha mãe antes de sair de casa, antes de quando eu voltava para casa, antes de dormir, porque a melhor coisa que tem é você ser abençoado pelos seus pais. Mas receber a intercessão das pessoas é fundamental, porque é como se aquele segredo de Esther, né, o segredo, ela tinha o outro segredo, né, que ela era judia, mas ela tinha um segredo maior, e o segredo que ela tinha era a relação dela com Deus, que podia mover as peças da história para abençoar a vida dela. Então, existem 3 pontos que eu quero que você reflita agora. Primeiro, Deus usa pessoas comuns, como uma órfã. Se você aí, criança, é órfão, se você não tem pai, se você perdeu a sua mãe, se você acha que ninguém ama você, se você acha que você está sozinho no mundo, saiba que Deus usa pessoas comuns, como aquela órfã, Radassa, você, ou qualquer outro órfão, ou qualquer outra pessoa simples, para fazer coisas extraordinárias quando essas pessoas confiam nele. Nem todos os órfãos vão fazer coisas extraordinárias. Só vão fazer coisas extraordinárias, como Esther fez, se esses órfãos confiarem em Deus. Então, é hora de você confiar em Deus. O segundo ponto que a gente vai aprender aqui é que Deus tem planos para cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida.
E o plano final de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós nos tornemos seus filhos, confiando em Jesus, que Jesus veio, que Jesus morreu por nós para nos dar a salvação. E quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, nós nos tornamos príncipes e princesas. É isso mesmo. E nós nos tornamos também co-herdeiros com o único e verdadeiro rei, que é Jesus. Jesus é o rei. Se eu decido servir a Jesus, eu me torno príncipe, eu me torno princesa. Você quer ser um príncipe e uma princesa? Você precisa realmente servir ao rei Jesus. Se Radassa não tivesse ido ao palácio, ter se preparado por tanto tempo, ela jamais se tornaria uma rainha. Quanto tempo você tem se preparado na presença de Deus? Você tem se dedicado à leitura da palavra? Você tem procurado viver um tempo de preparação da sua vida espiritual? Será que você realmente é digno de ser um príncipe ou uma princesa de Jesus? É muito importante você pensar nisso. E o terceiro ponto que eu queria deixar para vocês é que nós podemos confiar em Deus e seguir a sua liderança, mesmo quando nós não sabemos quais os planos que ele tem para nós. Crianças, Esther poderia não aceitar fazer aquilo que Mordecai havia pedido. Ela estava colocando a própria vida em risco. Porém, Esther, ela confiava em Deus e decidiu seguir a liderança de Deus na sua vida, movidos pela intercessão daquele povo. Então, crianças, todas as vezes que você estiver numa situação em que você tenha medo do que pode acontecer, se você não tem certeza se você deve fazer aquilo ou não, primeiro, peça para alguém orar por você. E segundo, confie na liderança de Deus. Deus vai conduzir. Lembra que o rei estava lá com insônia. E Deus fez com que ele tivesse aquela insônia para que ele lembrasse de Mordecai e pudesse mudar a história que aquele inimigo chamado Amã queria contra a vida de Mordecai. Então, crianças, quando você está orando, quando você está na presença de Deus, Deus está trabalhando por você e fazendo com que todas as coisas à sua volta comecem a acontecer. Agora, por exemplo, se você está na escola, Deus está preparando o seu futuro para você ser um grande engenheiro, para você ser um grande médico, para você ser um professor, para você ser um grande homem de Deus, para você ser um pastor, para você ser um missionário. Deus está preparando a sua história. Então, nós podemos confiar em Deus e seguir a liderança de Deus para a nossa vida. Crianças, essa linda história da nossa estrela, Esther, termina aqui, porque nós sabemos que os planos de Deus para nós sempre são os melhores. Então, a gente não tem por que duvidar que Deus vai nos dar sempre o melhor, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha entendido a história, mas se você não entendeu, vai aqui na nossa Bíblia Sagrada e leia o livro de Esther inteirinho, ou peça para alguém ler para você a história de Esther inteirinha. O livro de Esther, uma curiosidade, você não sabia dessa, hein? Mas no livro de Esther, em nenhum momento está escrito a palavra Deus. Não tem a palavra Deus no livro de Esther. Porém, em todas as atitudes, em todas as ações, nós vemos a presença de Deus sem que o nome dele seja registrado no livro. Então, Deus está presente em todo lugar. E na história de Esther, Deus também está presente, tá bom? Eu vou orar agora e você ora aí onde você está e a gente encerra o nosso momento especial aqui no Geração Futuro Online. Vamos orar? Pai querido, eu te peço que agora, onde essas crianças estão, elas sejam abraçadas por ti e elas se sintam como Esther, uma princesa, uma menina órfã, uma pessoa que não tinha qualquer futuro, mas o nosso futuro foi planejado por ti. Então, Deus, nós sabemos que o nosso futuro está nas mãos do Senhor, que o Senhor tem pensamentos mais altos, que o Senhor pensa muito mais sobre nós do que realmente nós pensamos,
mas nós queremos depender de Ti. Eu entrego aqui, Deus, o futuro de cada uma dessas crianças que está assistindo essa live, que está assistindo essa gravação. Que o futuro delas seja um futuro de muito sucesso e que, assim como a história de Esther, essas crianças possam ser invadidas pelo poder sobrenatural de Deus, que muda o curso da história e que pode transformar a vida das pessoas. É o que eu te peço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Tchau, crianças! Olha, semana que vem continua a nossa série Cinco Mulheres e um Segredo. Até lá!